Você até ora pelos seus filhos, pede: Deus, abençoa meu filho, protege, cuida, muda, mas sente que nada está acontecendo. Talvez o problema nem seja falta de oração. Fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Olá, seja bem-vinda ao Criando Vencedores. Eu me chamo Thaisa Calegário e aqui nós falamos de maternidade com fé, com propósito, com direcionamento. E hoje nós vamos falar sobre oração pela vida dos filhos. Sem dúvidas, oração é um dos maiores e melhores, se não o melhor, presente que nós podemos oferecer a alguém. E quando esse alguém são os nossos filhos, isso se torna ainda mais importante e especial. Eu vou começar pedindo desculpa por essa voz aqui, né, de quem tá gripada, se recuperando, mas eu precisava muito vir compartilhar isso daqui que Deus tem colocado no meu coração junto com você. Quando eu digo que talvez o problema nem seja falta de oração, eu quero dizer que talvez o problema seja como nós estamos orando. Nós temos o costume de fazer orações genéricas. E eu preciso ser sincera com você. Uma oração genérica acaba gerando uma fé confusa. Eu vou te explicar. Quando você faz uma oração muito genérica, além de não estar indo em pontos específicos, você também não vai conseguir reconhecer quando Deus estiver respondendo aquela sua oração. Abençoa o meu filho, protege, ajuda ele. É tudo muito genérico. Isso dificulta o nosso reconhecimento da resposta de oração, o que também não ajuda no fortalecimento da nossa fé. Por exemplo, quando você ora, Deus, abençoa o meu filho, o que exatamente que ia acontecer vai ser considerado uma resposta de Deus. Mas quando você ora, Senhor, desenvolve disciplina na vida do meu filho. Afasta dele toda a amizade que não vem de ti. Fortalece o caráter do meu filho diante das tentações. Agora existe um alvo. John Wesley uma vez disse: uma flecha lançada sem um alvo acaba caindo em qualquer lugar. Mas uma flecha lançada em um alvo correto atinge o seu objetivo. E ele estava justamente falando de oração. Inclusive, John Wesley é um cara que eu admiro muito, porque, se você não sabe, ele é o fundador da Metodista. E esse nome da igreja metodista vem justamente porque ele era conhecido como um homem metódico, que fazia as coisas da mesma maneira, enfim, com métodos muito certos. Inclusive, no final da vida dele, quando perguntaram ao que ele atribuía aquele sucesso, né, a ter conquistado tantas coisas, avivamento, pregou em muitos lugares, um dos maiores nomes se não o maior da sua geração, relacionado às coisas de Deus, ele respondeu, claro, além da mão de Deus, método. Então, o fato de colocarmos método, de sermos específicas, de estabelecermos horário de oração, uma lista de oração, isso tudo, na verdade, não engessa o nosso momento com Deus. Pelo contrário, nos ajuda a ser mais assertivas. Então, além de ser específica na sua oração, você precisa ser constante, ter um horário para fazer isso, no mínimo semanal, e de preferência ter um caderno de anotações, onde você anota essas orações específicas e depois vem anotando as respostas de Deus para cada uma delas. É claro, aqui a gente está falando de oração pela vida dos filhos e vamos nos aprofundar nesse assunto, mas isso pode ser feito para qualquer área da sua vida. E o fato de ser específica não é sobre Deus precisar de detalhes para nos abençoar e nem mesmo para que você pense em Deus, porque às vezes a gente fica meio assim, né? Tipo, ai, nossa, eu vou ser específica, parece que Deus é um garçom e eu tô pedindo as coisas para ele. Não olhe por esse lado. Olhe pelo ângulo de que você está sendo assertiva e de que, na verdade, Deus está alinhando o seu coração com o dele. Quando a gente é específica na nossa oração, primeiro, precisamos exercer uma fé maior, certo? É muito diferente pedir: Deus, provê meu alimento, né? Eu penso no meu filho. Ele fala assim pra mamãe: mamãe, provê o alimento de hoje, que não falte nada e o que a senhora trouxer está bom. Ele não pede assim, ele pede o quê? Mamãe, eu quero um sorvete de chocolate com cobertura de morango. Ele é específico. Porque ele acha que a minha escolha vai ser ruim para ele? Ou porque ele acha que eu sou um mordomo? Não, porque ele sabe
que eu sou a mãe e ele pode pedir. E ele pode me pedir de maneira específica o que está no coração dele. E eu vou atender se for bom para ele. No caso do sorvete de chocolate, só se for um final de semana. E o principal elemento, além de guardar áreas da vida dos nossos filhos que nós não estaríamos orando se a nossa oração não fosse específica, quando uma oração específica é atendida, a resposta se torna inegável. Não tem como você dizer que aquela coisa tão específica aconteceu se não foi a mão de Deus. Então, trazendo um pouco para a prática, como que nós oramos pela vida dos nossos filhos? Ore pelo corpo. Senhor, dá saúde, dá energia, dá fortalecimento. Afaste as doenças, fortalece o físico do meu filho. Ore pela alma, pelo emocional, pela mente. Senhor, ensina o meu filho a lidar com as frustrações. Forma nele um coração forte, emoções firmes, que ele não seja sensível a qualquer influência. Blinda a mente dele contra os ataques e as flechas do inimigo. Ore pelo Espírito. Senhor, que o meu filho tenha temor a Ti, que ele tenha um encontro real e verdadeiro contigo, que ele nunca se afaste dos seus caminhos, que ele desenvolva intimidade contigo. Pelos relacionamentos, Senhor, afasta do meu filho amizades negativas, pessoas que vão influenciá-lo no caminho do mal, que ele seja a boa influência dos relacionamentos dele, que ele tenha amizades que aproximam ele do Teu caráter. Pelos estudos, pelo futuro, pelos relacionamentos atuais ou futuros, enfim, são muitas orações específicas que nós podemos e devemos fazer pela vida dos nossos filhos. Eu queria abrir um parêntese aqui como mãe. É importante que você também ore especificamente por você. E como mãe, eu preciso compartilhar uma coisa que tem crescido no meu coração, que é orar pelo nosso caráter e pelos nossos desafios diários, de forma muito específica. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está se estressando com seu filho porque você fala com ele 3 vezes para ele poder te atender e aí você já dá um berro. Acontece só aqui, né? Não. Então, nesse caso específico, nós podemos orar: Senhor, eu estou perdendo o controle diante do meu filho todas as vezes que eu peço para ele fazer a mesma coisa por 3 vezes. Me ajude a ter um caráter parecido com o teu, a ser mansa, a ter domínio próprio, a ter estratégias para que isso não venha a acontecer, para que eu seja um bom testemunho para o meu filho de autocontrole. Lembre-se do que eu compartilhei aqui recentemente. O inimigo, ele é paciente, diferente de nós. Então ele tem paciência para esperar o momento certo para atacar a vida dos nossos filhos. E nós não queremos fazer orações apenas reativas, apenas uma oração diante de um problema que já está acontecendo. Pelo contrário, nós precisamos fazer orações preventivas para que o cerco ao redor dos nossos filhos estejam sempre fechados. O inimigo não vem encontrar brechas para atuar na vida deles. Imagina aí um exército que só pega a arma quando ele já está sendo atacado pelo exército adversário. A probabilidade de dar certo é baixa. Com a gente ainda dá, porque nós servimos o nosso Deus, né? Mas o que é mais prudente, o que é melhor para todos? Que nós estejamos armados e prontas para a guerra, mesmo sem estar diante de nenhum ataque específico. Isso sim vai nos deixar preparadas para enfrentar qualquer batalha ou até mesmo derrotar antes mesmo que ela comece a acontecer. Além disso, orar pelos filhos também é importante pelo que já aconteceu ou que tem acontecido, que tem passado despercebido diante dos nossos olhos. É muito triste ver como o inimigo tem ceifado vidas jovens, crianças, ou destruindo o emocional deles ainda na infância para comprometer toda a sua vida adulta. Com mães que se levantam em oração, isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Aí eu lembro da Susana, que foi a mãe do John Wesley. A mãe do John Wesley, tem um vídeo aqui, eu vou deixar ele aqui para você, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu sou muito fã dessa mulher, muito fã. Ela passou por muita coisa assim absurda, mas ela tinha um compromisso em evangelizar seus filhos, em orar por eles. E ela foi nada mais nada menos, né, do que a mãe do John Wesley e o irmão dele, se eu não me engano, Charles Wesley. Ele criou mais de 150 hinos a Deus e foi assim um dos maiores musicistas da sua época. Coisa linda de se ver.
resultado de oração de uma mãe. E se você sente que precisa de um incentivo, de uma direção, de uma comunidade para conseguir fazer de forma mais efetiva essas orações, eu tenho uma notícia muito maravilhosa para te dar e um convite para te fazer. Nós estamos criando um grupo de oração online. Se chama Mães que Oram. É um ambiente onde nós vamos nos reunir toda sexta-feira às 9 horas de forma online para orar orações específicas para os nossos filhos. Não precisa abrir a câmera, só precisa participar ali do jeito que você tiver, com o que quer que você esteja fazendo. Vai ser maravilhoso se você realmente puder parar nesse momento, se ajoelhar e clamar pela vida do seu filho. Mas se isso não é possível, você também pode acompanhar do seu trabalho, do que você estiver fazendo. Mas não perca essa oportunidade. Na primeira linha da descrição desse vídeo eu vou deixar o link do grupo. A única coisa que você precisa fazer é entrar nesse grupo de WhatsApp e esperar eu mandar o link toda sexta-feira às 9 horas. Me acompanha também no Instagram, porque lá eu ensino como criar filhos fortes de corpo, alma e espírito. Nós vamos fazer parte de uma geração de mães que oram com intencionalidade para os nossos filhos. Porque a igreja de amanhã, ela ainda não vai ser construída. Ela já está aí, dentro da sua casa. E eu creio que os nossos filhos vão liderar um grande avivamento através de semente que estamos plantando hoje. Eu realmente vou ficar muito feliz de te ver nessa live de oração, para nós orarmos juntas pelos nossos filhos. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui se você vai participar da live, encaminhar para outras mães que estão precisando orar pelos seus filhos. E claro, se você ainda não é inscrito neste canal, vou te dar 5 segundos agora. Inscreveu? Se inscreva neste canal, me ajude a fazer essa mensagem alcançar muitas mães, porque eu sei que o Senhor está levantando guerreiras aí. E lembre-se, você está criando um vencedor e não está sozinha. Até o próximo vídeo.